Para mim é uma satisfação muito grande ver a casa cheia. Isso é demonstração de que a gente, além de colegas, parceiros, profissionais e alunos, são também aí profissionais conscientes, né, que estão buscando agregar valor aí na sua carreira. Nós estamos aqui justamente para comemorar um aniversário da profissão, 46 anos de regulamentação da profissão, e essa profissão cresceu tanto que tem agora seus braços na área tecnológica, com os cursos de recursos humanos, logística, entre outros. Muitos dos alunos que estão aqui são dessas áreas técnicas e, como eu disse, é um prazer estar aqui. Sejam bem-vindos. Quanto à questão da confirmação do credenciamento, eu vou pedir para que todos, depois que entraram, que não confirmaram, vocês têm aí na pastinha um material para brinde. A sugestão é que vocês entreguem isso. Tem alguém que vai correr uma sacolinha aí e a gente vai fazer essa confirmação por esse papelzinho aí do brinde. Então, está contigo, né? Está com a Marta aqui. Então, depois que a gente desfizer a mesa para começar as palestras, a Marta vai estar aí percorrendo aí para que o pessoal passe a colocar o papel para o sorteio e também para a confirmação da inscrição. Vai ter direito de certificado, né? Isso é importante, principalmente para os alunos aí. Não vou me alongar, né? Vamos começar o trabalho, que a gente já está um pouquinho tarde aí. Obrigado. Não sei se algum outro componente da mesa quer dar uma palavra. Então, eu passo a palavra ao nosso presidente para fazer a abertura oficial do evento. Bem, eu acho que nós estamos bem no horário, hein? Aliás, o administrador pode ter mais materiais, mais recursos humanos, mais recursos financeiros, mas tem um recurso que é absolutamente democrático. Ele serve aos bons gestores e aos maus gestores, que é o tempo. O tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Como nós administramos o tempo, administramos a própria vida. Começamos na hora, estamos na hora e certamente, né, vamos terminar na hora. Quando estou aqui em Volta Redonda, uma cidade polo desta região toda sul-fluminense, e vejo o sentido de desenvolvimento com colegas administradores, profissionais, professores, coordenadores de curso, mas massivamente também com estudantes, futuros profissionais de administração amanhã, a gente lembra sempre que Volta Redonda, basta ver o número de carros, não é apenas o que é muito bom e a grande contribuição para todo o desenvolvimento do país que deu a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas a gente sabe hoje que tão grande quanto a Siderúrgica Nacional hoje são também as indústrias periféricas à própria usina e, principalmente, o polo de serviços. Né? Serviços, que é uma atividade muito grande. Então, a gente vê aqui, Volta Redonda é um exemplo do que está me ocorrendo agora ao falar para vocês. Quando a gente olha os países que se cresceram, os centros que se desenvolveram, os polos de desenvolvimento, a gente sempre encontra duas variáveis, dentre muitas, mas duas se destacam sobremaneira: educação e capacidade gerencial. Educação não apenas tecnológica, não apenas científica, biológica, mas também no campo das aplicações de ciências sociais. E o campo típico de aplicação de ciências sociais é, indubitavelmente, gestão. Não há país desenvolvido que não tenha, não há região desenvolvida que não foque prioritariamente educação e capacidade gerencial. Eu poderia até dizer a vocês que melhor do que a renda per capita, o resultado do PIB de uma nação é o grau de deferência, de prestígio, de foco, de ênfase que uma sociedade confere à administração e à educação. Infelizmente, no caso brasileiro, quando a gente olha o cenário de nosso país como um todo, a gente verifica que nem educação é ainda o foco prioritário, em que pese, né, o grande desenvolvimento que tem aqui a região e também competência gerencial e também a questão administrativa. Afinal de contas, o Brasil só teve a sua primeira faculdade, nível superior, depois da transmigração da família real para o Brasil, depois de 1808. Até o começo do século XIX, ontem, o Brasil não tinha faculdade. Os cucarachos, que estão aí em torno de nós, que a gente olha, já tinham.
Já tinha. Bolívia, Peru, né? Paraguai, né? A gente não tinha. Aliás, a primeira universidade do Brasil foi uma coisa bem brasileira. Teve que se dar um jeitinho. O rei da Bélgica vinha visitar o Brasil em 1910 e tinha que receber o título de doutor honoris causa. Aliás, a gente está vendo aí que os presidentes saem também e vão recebendo possa ou não, doutor honoris causa para todo lado. Só que a gente não tinha universidade. Como é que ia dar título de honoris causa para o rei da Bélgica? Correu-se rapidinho. Temos aqui um professor da Universidade do Brasil, atualmente, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha. Correu-se para dar um título do rei da Bélgica. Veja, século XX. Século XX. Então, o foco em educação, o foco em competência gerencial é uma deficiência que nós temos. Há uma responsabilidade, portanto, muito grande de nossa categoria, como profissão, para vencer esse retardo. 46 anos de regulamentação. Nós temos 6 milhões de empresas no Brasil. Certamente alunos aqui estão se perguntando, já mudaram muito, já aprenderam muito, aprenderam com o professor, aprenderam com o colega, aprenderam pelos livros que estudaram, já não são as mesmas pessoas do primeiro dia da universidade e pensam que são ainda, porque a gente não tem consciência da mudança que a gente está sofrendo. Mas 6 milhões de empresas no Brasil, 1.100.000 estudantes no Brasil hoje, vão se formar 168 mil este ano. Quantos nós temos no Brasil já formados? 1,5 milhão. Significa o seguinte, se tivéssemos que cumprir a Lei 4769 de 1965, que é a lei que regulamenta a profissão do administrador, que não foi regulamentada para nos dar privilégios, foi regulamentada para que a gente possa atuar no sentido do benefício da sociedade, do bem comum. Se tivéssemos que cumprir a lei e um administrador para cada uma dessas 6 milhões de empresas, nós teríamos um déficit quantitativo de pelo menos 4,5 milhões de profissionais. Estamos falando para uma profissão que, diferentemente de muitas outras, e se eu estivesse na Bélgica, já que falei em Bélgica, na Alemanha, na França, eu não poderia ser tão entusiasmado quanto estou sendo agora com vocês, que nós não temos quantitativamente, mas não temos mesmo. Estou falando de um cargo por empresa. Imagine, quando a gente sabe que a profissão se desdobra em diferentes áreas de especialização. Só com um cargo, em quantidade, faltariam 4,5 milhões para preencher as cadeiras que estão vazias. Essas cadeiras vazias estão sendo preenchidas, naturalmente, por pessoas que não têm a formação de vocês. Mas é natural que seja. O vácuo está lá, mas não há como a gente manter esse vácuo. Não tem emprego para o engenheiro, ele vai lá. Não tem emprego para o contador, ele vai lá. Não tem emprego para o advogado, ele vai lá na nossa vaga. Só que a gente também não tem quantidade, o que significa, e eu não estou falando de qualidade. Eu que sou mais velhinho aqui da mesa, certamente, né? Portanto, certamente, professor, certamente, né? Quando eu estudei administração, me formei antes de você, em 1970, né? Em 1970, não havia quase livros de administração em português. Hoje a gente entra em qualquer livraria, tem livro de administração para todo lado. Eu não sei se esses livros são vendidos ou são lidos por nós administradores, mas estão sendo lidos por outro que não se formou e que está ocupando a nossa cadeira. E a gente tem produção de administração no exterior dos autores estrangeiros, simultaneamente até com o Brasil em português. E temos também uma produção bastante profícua, cada vez melhor, dos autores brasileiros. E isso significa, quando a gente vê que um grande império econômico, o jornal O Globo, se junta a outro império econômico, a Folha de São Paulo, para criar um jornal de negócios, que é o Jornal Valor, a gente identifica que nos países desenvolvidos também é assim. Os grandes jornais são os jornais de negócios. Cada vez fala menos de economia e cada vez fala mais de gestão. Programa de televisão, às vezes de muito autoajuda, a gente vê domingo lá no Fantástico, tipo autoajuda, tem muito autoajuda, o cara pensa que sabe tudo, né? Mas é um negócio de mas tá bem, mas aquilo é importante, é o tema em debate. Nós não estamos falando de inflação de 2.000% ao ano. Estamos falando de gestão das pessoas, como é que elas entram, como é que crescem. Então, vejam bem, a administração é o tema do nosso tempo.
E isso significa um processo de responsabilidade, de desenvolvimento, mas um processo de responsabilização e de compromisso da nossa categoria com o desenvolvimento do país, a par do grande mercado de trabalho que nós temos com as cadeiras vazias. A necessidade é a parteira da história. A organização, quando nós tínhamos uma economia em que o capital transava com o capital para gerar mais capital, e é muito recente, porque os balanços das organizações, os resultados dela, não eram pelos produtos ou serviços que elas produziam ou vendiam, mas era pela aplicação da receita financeira. Quando tínhamos isso só, não precisava de gestão profissional. Agora, quando a gente tem que enfrentar no processo de globalização, exportando produtos, competindo com produtos que vêm para cá, na nova abertura do país, dos nossos portos às nações amigas, há que ter processos de gestão profissionalizados. Isso é com o administrador. Quando, década de 90, nós não tínhamos nenhuma empresa com ISO 9000, e hoje somos o segundo país do mundo em termos de certificação ISO, e cada vez mais, quando o consumidor brasileiro não comprar um produto porque ele agride o meio ambiente com selinho verde, porque não tem o ISO, como faz o cliente, como faz o consumidor europeu, nós precisamos de gestão. Mais do que difícil de conseguir o ISO é mantê-lo. E isso significa profissional de gestão. Agora, ninguém exerce a cidadania e a cidadania profissional sem exercer um papel político. Quando a gente participa ou quando a gente se omite em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela participação ou pela omissão. O título que a faculdade vai dar para os alunos que estão se formando aqui em administração, alunos e alunas, é de bacharel em ciências administrativas. E será uma opção absolutamente legítima que esses bacharéis não queiram ser administradores nem administradoras. Porque para serem administradores ou administradoras, vão ter que se registrar no conselho. E não pergunte o que o conselho oferece. Esta é uma obrigação legal e uma consciência profissional. É um ato o registro no conselho é um ato de consciência profissional. Quando eu não me registro no conselho, eu estou incorporando o processo de desagregação da profissão. Eu estou permitindo que na luta do processo... Não adianta ter uma lei. Bom, se bastasse uma lei, né, já dizia o Capistrano de Abreu, um grande historiador que o Brasil teve no século XX, ele dizia assim, o Brasil precisa de uma lei, com 2 artigos. Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário. Se cumprisse a lei do Capistrano de Abreu, estava resolvido tudo, porque nem a Constituição é cumprida em metade dos seus artigos. 40% dos artigos não foram regulamentados, e o resto são cumpridos mesmo. E os restos revogaram. Vejam bem, quando a gente não registra no Conselho, não basta dizer que tem a Lei 4769. As condições sociais e as condições fundamentalmente de consciência profissional cidadã de cada um daqui presente, colega administrador e administradora, é que vai fazer com que aquela cadeira que seja vazia, seja preenchida por nós, seja ocupada por nós. No nosso interesse, sim, mas fundamentalmente no interesse que foi o que o legislador quis. E então temos uma oportunidade de mercado sui generis, porque agora o empresário não vai colocar mais dinheiro no overnight como ele fazia até pouco tempo. Eu não poderia falar isso há 15 anos, 16 anos atrás. Por quê? Porque se ganhava dinheiro no balanço, vou repetir, com as receitas financeiras. Hoje se ganha dinheiro com um negócio, com um serviço. E para isso precisa de gestão, porque senão dança. Então temos um mercado e essa conclamação é fundamental. Tem o direito de não se registrar quem não quer exercer a profissão, mas quem vai exercer como um ato de consciência profissional há que se registrar, porque senão não será administrador, será apenas bacharel, porque não tem vergonha nenhuma para quem não exerce, mas que é uma vergonha enorme para quem exerce ilegalmente, porque isso acaba sendo uma contravenção penal. O exercício da profissão sem registro é uma contravenção penal, enquadrável, portanto, no Código de Ética. A outra questão, só para concluir, já estou sendo longo, eu não quero perder o tempo aqui de nos brindarmos com as professoras que vão nos dar certamente uma enorme contribuição à reflexão
sobre os temas em que elas vão expor, é o seguinte: temos também um papel político enquanto categoria. Eu estava falando em cidadania. As empresas, qual é o reduto autoritário da sociedade brasileira? A democracia não se faz só votando no prefeito, no presidente, no governador, no deputado. É importante votar cada vez melhor, a gente sabe disso, mas a gente tem o que a gente tem, mas são todos escolhidos por nós, população. Mas esse processo democrático não se encerra se não se transformar também no âmbito do conjunto da sociedade. Qual é o reduto totalitário, autoritário, reativo das organizações brasileiras? É a empresa. É a empresa, gente, que discrimina as mulheres. Poucas mulheres têm cargos de direção nas organizações, muito menos no conselho de administração das empresas. E por quê? Por que os salários são menores? É a empresa que discrimina o negro, é a empresa que discrimina o portador de deficiente, é a empresa que discrimina o idoso, é a empresa que discrimina o homossexual, é a empresa que antes pedia um retratinho para, em verdade, aspas, ver se o candidato era bem apessoado, mas no fundo era para processar o preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazer exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Agora, ao invés do retratinho, se pede exame de sangue, ou mais sofisticadamente, um fio de cabelo, para fazer o exame de DNA. Eu não estou falando apenas das superorganizações tentaculares em Wall Street, eu estou falando das grandes corporações que também estão no Brasil e que também já estão praticando isso. Olha que eu acabo dando o nome delas. E é preciso... É claro que a gente não está conclamando o colega a ser o bandeirinha e fazer política partidária, não é isso? Mas é preciso, quando a gente está num posto de trabalho, executando uma técnica de avaliação de desempenho, de logística, da área financeira, de gestão de processos, seja lá o que for, a técnica, ela é neutra. Ela pode estar do lado do bandido ou do lado do mocinho. Ela é como uma arma. Qual é a ideologia que sustenta aquela técnica? Diz, olha, pior do que um político, demagogo e irresponsável, é um técnico puro. Porque o técnico puro é um alienado com poder. E ele quer fazer de sua técnica o seu instrumento de poder. E é preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque quando a gente está implantando um processo tecnológico na empresa e as organizações usam tecnologia do século XXI, mas a mentalidade das organizações em geral é do carro de boi. A cultura é essa. Há uma enorme defasagem entre a cultura das organizações em geral, há exceções, apenas para confirmar a regra, e a sofisticação de tecnologia. E porque nós temos uma tecnologia sofisticada, achamos que praticamos culturalmente, atitudinalmente, aquele discurso da tecnologia, quando, em verdade, são novas formas de sequestrar o eu das pessoas. Portanto, é preciso que a gente esteja atento, né, de que lado e quais são os valores, quais são as crenças, quais são as opções éticas daquilo que a gente está realizando no nosso posto de trabalho, sem ser herói. E o herói é só aquele que quer ser quem é. Não é nada de Salvador, né? Dizia o Bertoldo Brecht, terminando, Marcão, o Bertoldo Brecht no Galileu Galilei, que é uma peça fantástica, diz assim, infeliz, na briga dele com o discípulo dele, André Sartre, o André Sartre, discípulo, quando ele renegou a sua teoria, né, para não ser queimado, aí, ele não era, imagina, ele falou assim, aí o André Sartre, infeliz o país que não tem heróis. E o Galileu, do alto da sua sabedoria, diz assim, não, infeliz o país que tem necessidade de heróis. Esta é uma questão brava do sebastianismo, dos salvadores da pátria, do Sassamutema e do povo da bola de prata. Não é isso que se quer, mas no posto de trabalho, a serviço de que teorias, a serviço de que ideologias, de opções éticas, de valores, a gente está atento. Então, essa conclamação é que, à medida em que a gente coloca aqui para os estudantes e para os profissionais um cenário extremamente generoso de espaço de trabalho nesse momento em que a sociedade brasileira vive, nos últimos anos,
e que vai se colocar mais adiante, mas também a contribuição inexcedível da administração para esse desenvolvimento. Educação e administração são os dois espaços. E vocês são os profissionais que vão carregar esse bastão, que vão pegar esse elo que estava perdido e que está sendo recuperado. Porque entre 38, década de 30, até 74, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, e cresceu até a 11%. Em ditadura ou regime civil, em democracia ou não democracia, em partidarismo ou multipartidarismo, em Estado Novo ou regime militar, ou em democracia. Durante 30, 40, 50 anos praticamente, fomos o país que mais cresceram. Vivemos 2 décadas perdidas de desastres. E a administração pagou esse preço. Recuperamos esse elo e a administração volta. Essa profissão faz 46 anos porque foi regulamentada em 65. Mas ela surge exatamente com expansão da sociedade brasileira em 38. É preciso que se lembre, quando foi criada a profissão que chamava-se técnico de administração, num órgão chamado DASP, na administração pública, não existia a usina de Volta Redonda, que é de 42. Não existia a CLT, que é de 43. Tá certo? Portanto, não existia o processo industrial brasileiro. Não existia, porque não tinha aço, não tinha ferro. Como é que ia fazer a indústria? A gente tinha uma indústriazinha têxtil. Não tinha estrada asfaltada. Esta Rio-São Paulo, tá certo? Era um desastre, né? Então, vejam as circunstâncias que estamos. E nós estamos agora resgatando esse elo perdido, desse processo de desenvolvimento de décadas que o país teve, 7, 8, 9, 11% chegamos a crescer. Nesse negócio de 3% não, que a gente ficou comemorando. Estamos voltando a esse crescimento. E nesse espaço, o espaço do profissional de administração. Portanto, convocamos para vocês a se beneficiar desse momento, mas também a contribuir para a transformação da sociedade brasileira, através da mudança das organizações, construindo organizações mais equitativas, mais justas. Vamos assistir a 2 palestras aqui, falando de educação corporativa, que exatamente tem essa destinação, no sentido do processo educativo interno na empresa, fazer a sua transformação, dando-lhe mais eficiência, mas também transformando-a melhor num locus de realização humana. Muito obrigado.